Olá, meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês as condições que vão representar aí coesão em um grupo de trabalho e como os gestores podem saber melhor se apropriar da integração, da união entre os membros de um grupo de trabalho. De cara, já trazemos aí esse conceito de coesão, que é o grau em que os membros são atraídos entre si, ou seja, o quanto eu consigo estabelecer de união das afinidades entre os membros de um determinado grupo, de modo que essa união vai implicar numa maior motivação para as pessoas permanecerem em um grupo. Posso sintetizar: coesão em um grupo, o quanto esse grupo é unido, o quanto esse grupo é coeso. Coeso por quê? Nós temos um determinado objetivo, a gente tem uma finalidade que nós queremos atingir em comum. A partir do momento que eu consigo perceber que todas as pessoas que formam esse grupo de trabalho estão se direcionando para o mesmo propósito, todas ali estão em coesão, todas entendem exatamente, tem aí esse funcionamento coeso para garantir que aquele propósito, que aquela finalidade realmente vai ser cumprida, realmente vai ser alcançada. Então, a coesão de um grupo pode ser compreendida dessa maneira: a união entre os membros, de modo que essa união se mantenha, as pessoas se sintam bem de fazerem parte desse grupo de trabalho e, eventualmente, amanhã ou no futuro próximo, quando for necessário retomar as integrações ali nesse grupo, as pessoas vão gostar de retomar os seus contatos porque gostaram de estarem ali unidas, gostaram de ter essa experiência, de terem suas ideias compartilhadas, de um ajudar mutuamente uns aos outros, de garantir essa integração. Entenda essa união como essa condição de estabelecer uma forte união e envolvimento entre as pessoas, de modo que elas se sintam motivadas de permanecerem em conjunto. Quando a gente observa, portanto, a relação da coesão com o desempenho de um grupo de trabalho, e aqui nós temos condições de comparar normas de desempenho com quanto os membros desse grupo estejam unidos entre si. Entenda o seguinte: normas de desempenho é quando eu vou especificar o que nós queremos ter por resultado, quais são os objetivos, quais são os propósitos aqui do nosso trabalho, e isso pode ser apresentado mesmo como uma orientação, como um regulamento. Bom, eu tenho essa norma a ser cumprida, então eu tenho exatamente essa minha determinação sobre o que eu devo fazer aqui. Ter essa apresentação de estabelecer, definir muito bem o que é esperado do trabalho das pessoas que fazem parte desse grupo, com o quanto essas pessoas estejam unidas, vai representar uma estimativa do que eu já posso esperar do desempenho dos membros desse grupo de trabalho. Então, quando eu tenho uma forte coesão, as pessoas, os membros desse grupo de trabalho estão muito unidas, e o que é necessário esclarecer, orientar sobre o desempenho, o que deverá ser feito por essas pessoas, também está altamente compreensível, está muito bem explicado, eu já posso ter uma estimativa de uma alta produtividade. As pessoas aqui sabem exatamente o que deve ser feito, então a gente não vai ter tantos conflitos entre os membros desse grupo, e mais ainda, as pessoas estão valorizando essa condição de estarem unidas, a coesão é alta. Então aqui é um cenário otimista, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, as pessoas desse grupo de trabalho sabem o que deverão fazer, e o fato de saberem o que fazer, estarem bem unidas entre si, já me impossibilita ter essa estimativa de uma alta produtividade, ou seja, talvez eu nem precise interferir tanto nas realizações desse grupo. Agora, se existe uma alta definição do que é esperado do desempenho desses funcionários, mas uma baixa união, eu posso ter uma estimativa de uma produtividade moderada, ou seja, não vai ser o máximo que nós vamos conseguir fazer, porque está faltando ainda um senso de integração, essa condição das pessoas, aquele grupo de trabalho, poderem compreender como elas podem propor e revelar ali maior união de esforços, consigam se perceber como representantes aí dessa condição de somar esforços, não fica apenas num ideal. Mas as pessoas ainda não têm isso muito claro nessa condição de ter uma baixa coesão. Por isso, a produtividade não vai ser a máxima possível, vai ser moderada. Agora, quando eu tenho uma alta coesão e baixo esclarecimento sobre o que é esperado, ou seja, não tenho tão bem formalizado, tão bem definido o desempenho que é esperado, mas as pessoas ali estão muito unidas, nós vamos ter aqui uma condição de baixa produtividade. Isso pode ser um tanto polêmico. Como assim? Os membros desse grupo estão unidos. Por que a gente vai ter baixa produtividade? Muito simples. Imagine você
quando você está em um determinado contexto, quando você está em interação direta com amigos com os quais você tem uma alta afinidade. Se vocês têm que fazer um trabalho e esse trabalho não está tão claro do que deverá ser feito, o momento que vocês vão se reunir acaba sendo um momento de comemoração, de festividade, né? Aquela alegria, aquele excesso de camaradagem. Nós somos muito unidos, mas não temos aí muito forte um compromisso com um trabalho que deva ser feito. O prazer está unicamente nessa condição de estar reunido com os meus camaradas. Esse excesso de informalidade, esse excesso de afetividade pode acabar desviando a atenção dos membros desse grupo para, de fato, se comprometerem a realizar o trabalho que é esperado ali. E o cenário mais pessimista nessa condição é quando a gente tem uma baixa explicação, uma baixa orientação sobre o desempenho esperado dos membros desse grupo e também uma baixa união, ou seja, as pessoas ali não estão tão unidas. Nessa condição, a gente já pode ter uma condição crítica, né, de estimar aqui uma baixa produtividade ou uma produtividade moderada. Não vamos conseguir produzir o máximo que poderíamos, porque falta união entre essas pessoas, falta esclarecer para elas o que é esperado ali dos seus desempenhos. Então perceba que eu posso ter essa análise do quanto esteja claro o que é esperado do desempenho, o que é esperado pela realização das atividades naquele contexto, aquele grupo de trabalho, como também articulando aí com essa condição de como nós temos a união, a integração entre esses membros de um grupo de trabalho. E se nós estamos falando de como melhor aproveitarmos essa união entre os membros de um grupo de trabalho, a gente vai ter, logicamente, no trabalho realizado por um conjunto de pessoas, algumas condições que possam representar as vantagens de se desenvolver o trabalho em grupo e também algumas desvantagens. Então, não é apenas porque, de maneira geral, as pessoas... Desvantagens. De maneira geral, as pessoas, nos contextos mais diversos possíveis, nos mais diversificados tipos de empresas, de organizações, precisam saber trabalhar em equipe, precisam saber trabalhar em grupo. Parece que isso é uma moda, parece que isso é uma máxima que todo mundo tem que cumprir. Não é assim. Alguns cargos, algumas funções, alguns estilos de empresa podem ter um melhor desempenho quando as pessoas vão realizar os seus trabalhos sozinhas. Não é porque existe uma moda, existe aí uma orientação geral de que nós devemos trabalhar em grupo, em equipe, que obrigatoriamente isso vai garantir que nós tenhamos, de fato, um bom desempenho, um sucesso numa organização somente porque aquele trabalho está sendo feito em equipe. Muito cuidado, ou em grupo. A gente precisa entender que existem contextos e contextos. Nem sempre o grupo vai ser o mais promissor método, meio de se trabalhar, de se alcançar os objetivos de uma organização. Então, observe, a gente pode levantar como vantagens das tomadas de decisões em grupos, ou seja, eu vou discutir com outras pessoas aquilo que precisa ser decidido para melhor orientar como que o nosso trabalho deverá ser realizado. Eu tenho como vantagens a condição de ter mais informações, perspectivas e conhecimentos mais abrangentes, porque a gente vai ter ali um considerável número de pessoas, cada um apresentando a sua perspectiva, cada um apresentando o seu ponto de vista, e isso me possibilita ter um melhor detalhamento do que deverá ser analisado. Acontece que justamente por eu estar levantando tantos pontos de vista, tantas perspectivas ali dos membros de um grupo de trabalho, isso vai trazer também a desvantagem de consumir muito tempo. Até eu conseguir conhecer quais sejam de fato as perspectivas, as percepções desses diversos membros que formam um grupo de trabalho, e quanto mais numeroso for esse grupo, né, quanto maior for esse grupo, eu vou ter mais pontos de vista para conhecer, para analisar, mais demorada vai ser a minha decisão, porque até eu conseguir compreender o ponto de vista de todo mundo, isso vai demorar aí no meu processo para finalmente concluir uma tomada de decisão. Outra vantagem é que os grupos eles conseguem mais informações para tomar uma decisão, justamente que nós temos mais informações, mais perspectivas, análises mais abrangentes, a gente tem como trazer mais detalhamento para o que precisa ser decidido. As tomadas de decisão em grupo contam aí com essa diversidade de pontos de vista e, naturalmente, os grupos vão aumentar a aceitação daquilo que tenha sido escolhido, daquela solução que tenha sido estabelecida, a escolhida ali pelo grupo. Como que isso acontece?
você com certeza já viveu essa experiência. Quando você está realizando um trabalho em grupo e de repente surge ali uma dúvida e aí é promovido um breve, pequeno, objetivo debate, aquele ponto de vista que acaba sendo o defendido pela maioria acaba sendo a decisão que realmente vai ser acatada. E justamente porque você está se percebendo, está se reconhecendo ali na condição de ser mais um membro, né, nesse grupo, você acaba também consentindo com aquele voto que foi o voto da maioria. Agora, as desvantagens vão implicar que existem pressões para se estabelecer essa conformidade. Nós sabemos, né, que a gente não vai garantir uma democracia plena. Ainda que eu escolha aquele ponto de vista que foi defendido pela maioria, sempre vai ter aquele membro de um grupo que vai se sentir um tanto desprestigiado, que vai ficar um pouco angustiado, porque não foi exatamente o ponto de vista dele que foi o acolhido pelo grupo. Por mais que ele tenha que ser flexível, por mais que ele precise acolher, aceitar o que tenha sido proposto pela maioria, ele pode ficar sempre nessa condição, poxa, mas o que eu estava sinalizando, o que eu estava propondo, poderia ter sido melhor aplicado, poderia trazer melhor resultado para o nosso contexto todo. Então isso existe sim. A gente nunca tem essa condição de, eu concordo plenamente com tudo que a maioria está dizendo. Se a maioria está apresentando um ponto de vista diferente do meu, eu sempre vou levar esse questionamento nessa interação que eu estabeleço aí com esse grupo. Além disso, as tomadas de decisão em grupo elas podem ser dominadas por um indivíduo ou um pequeno subgrupo que não seja a maioria, mas dependendo do status que esse subgrupo, ou dependendo do status que esse membro do grupo tenha conquistado ali, naquele grupo em especial, o que ele disser acaba virando regra, acaba virando a ordem que deve ser aplicada sobre todos. Isso também pode gerar uma certa insatisfação dos demais, pode gerar até mesmo incertezas, se de fato o que deva ser aplicado por todos é aquilo que está sendo levantado por um ou por alguns. Então a gente sempre fica nessa incerteza. E as tomadas de decisão em grupo sempre têm aí uma certa carga de ambiguidade da responsabilidade, porque a partir do momento que nós acolhemos uma solução, escolhemos aqui uma alternativa a ser aplicada, perceba que se essa solução, essa alternativa escolhida não for de fato a mais promissora, depois, se algum problema acontecer, a gente não vai conseguir retomar quem foi que levantou primeiramente essa ideia. A responsabilidade vai cair para todo o grupo. E nessa condição de que algumas pessoas não tinham aceitado aquela ideia, possivelmente, se aquela ideia não der certo, essas pessoas que foram contra aquela ideia no primeiro momento, elas vão ficar ainda mais revoltadas. Isso vai intensificar ainda mais a insatisfação delas, a ponto de despertar mesmo esse sentimento de revolta, do tipo, tá vendo? Eu avisei que isso não ia dar certo, mas vocês teimaram, vocês quiseram acolher com a decisão da maioria, né? É numa condição assim que a gente vê que altruísmo em si não acontece tão plenamente na prática. Mas é um risco que a gente tem aí quando a gente vai tomar uma decisão em grupo. E mais ainda, quando a gente vai ter essa condição de tomar decisões em grupo, eu tenho condições de analisar, comparar como que nós temos o pensamento em um grupo e como que nós nos posicionamos nesse grupo. Então, quando a gente fala do pensamento em grupo, quando eu tenho essa condição de vamos pensar pelo coletivo, o que a maioria decidir, eu vou tentar entender, né? A gente vai buscar tentar alcançar esse consenso, porque nós estamos no pensamento de grupo, nós temos aí o processo de group thinking. Thinking, justamente, né, o pensamento de grupo. E quando nós estamos falando de como nós nos posicionamos num grupo, né, shift, nós temos aí a noção de group shift. Como que nós nos posicionamos? O quanto eu me projeto ali na minha perspectiva individual, o quanto eu manifesto o meu ponto de vista individual, ainda que eu tenha que ceder a esse ponto de vista para atender o que seja proposto pela maioria. Então, quando eu tenho pensamento em grupo, os membros do grupo eles vão buscar racionalizar qualquer resistência às premissas, ao que esteja sendo debatido ali, ao que demonstre ser, de uma certa forma, o consenso daquele grupo. Então a gente vai tentar racionalizar ao máximo. Vamos analisar, vamos tentar detalhar isso aqui sobre as nossas condições de trabalho. O que precisa ser muito bem pensado? Os membros, então, exercem pressões diretas sobre aqueles que expressam dúvidas a respeito ou algum ponto de vista contraditório, aquilo que esteja sendo predominante,
ou até mesmo, né, se está existindo uma impossibilidade de aderir àquela visão que é compartilhada pelo grupo. E os membros que têm dúvidas procuram, então, não se desviar do que parece ser o consenso do grupo. Se eu preciso prevalecer o pensamento, né, da maioria, então nós acabamos acatando com o voto da maioria. Então o pensamento de grupo vai exatamente nessa tentativa de alcançar esse consenso, o que na verdade representa uma ilusão de unanimidade, porque nós sabemos que nem todos ali num grupo, justamente porque nós temos pontos de vista diversos, nós temos aí perspectivas das mais distintas, representadas por cada um dos indivíduos que formam esse grupo, cada um vai defender o seu ponto de vista, e ainda que eu tenha que me flexibilizar para acabar validando, acatando aquilo que seja apresentado pela maioria, naturalmente, no médio prazo, no longo prazo, eu sempre vou ficar naquela perpetuidade daquele pensamento. Se tivessem feito o que eu estava sugerindo, nada disso de errado teria acontecido, caso comecem a surgir erros depois de uma tomada de decisão em cima do que a maioria propôs. E o posicionamento de grupo, group shift, são as decisões em grupo que elas tendem a extremar as posições originais dos seus membros. Ou seja, eu desconsidero o que era muito específico de cada membro isoladamente ali. A mudança ela costuma ser em direção a posturas mais arriscadas. Então, se eu vou preservar a minha postura, como eu me posiciono e preservo isso, eu estou me arriscando cada vez mais, né? Porque eu estou sendo rígido, eu estou sendo inflexível para mudanças. Então, se a gente precisa nos adaptar a novas condições de trabalho, se a gente precisa reavaliar tudo que nós estamos fazendo, aquele posicionamento que o grupo esteja propondo, olha, nós vamos fazer assim para lidar com esse novo desafio, pode estar em constante confrontação com essa condição. Qual que vai ser o posicionamento do grupo? Qual era o posicionamento que eu tinha individualmente? Então eu tenho que ter essa devida adequação, que nem sempre vai ser possível. E mais ainda, a direção da mudança, quando esse grupo vai assumir um novo posicionamento, pode ser tanto para a cautela quanto também para um possível risco, ao se deparar com uma novidade, ao adotar uma nova abordagem de trabalho, vai depender do quanto as pessoas estejam realmente inclinadas para essas propostas antes mesmo de discutirem, antes mesmo de tentarem atingir um consenso. Então, o group thinking, né, exatamente como nós pensamos, como que nós analisamos aqui, como nós levantamos pontos de vista e tentamos alcançar um consenso entre os membros do grupo de trabalho. O group shift é, depois que eu já tomei essa decisão, depois que eu já tenho um pensamento, depois que eu consigo constatar qual que é a ideia que prevalece entre os membros do grupo, como que nós vamos então nos posicionar? Com esse destaque que nem sempre o posicionamento que vai ser assumido por um grupo vai de fato ser compatível com quais eram as pretensões, os posicionamentos originais de cada indivíduo. Mas, justamente porque não é fácil tomarmos decisões em grupo, não é fácil atingirmos um consenso, não é fácil garantir um posicionamento do grupo que melhor preserve, né, os interesses daquele grupo, não afete especialmente aqueles que tinham posicionamento oposto ao que foi de fato implementado ali naquele grupo, para facilitar as condições para se tentar superar essas dificuldades, nós temos aí algumas técnicas para orientar como que decisões possam ser tomadas em grupos. Então eu posso propor para os meus colegas de trabalho a formação de grupos de interação. São os grupos nos quais os membros vão interagir entre si face a face para poderem debater ideias, para poderem discutir o que realmente esteja crítico ali no ambiente de trabalho e o que possa ser sugerido. Então, posso estabelecer interação direta. Posso também realizar um brainstorming. Brainstorming é a técnica mais comum, falando aqui dessa condição de considerar a participação dos diversos membros de um grupo de trabalho. Brainstorming, traduzindo ao pé da letra, fica tempestade de ideias, tempestade cerebral. É quando nós vamos gerar ideias, várias ideias, estimulando as pessoas a expressarem os seus pontos de vista, quais são as alternativas que elas acreditam que possam ser bem aplicadas para uma dificuldade, para algum problema que precisa ser resolvido ali. E quando eu tenho essa condição de contar com as contribuições, as perspectivas de vários funcionários, a gente vai ter muitas ideias, muitas informações, porque cada um deles, né, é um universo de fontes, vai representar uma diversidade de propostas que possam ser sugeridas ali para se tentar resolver um problema. No processo de brainstorming, um grande desafio depois de levantar todos esses pontos de vista é conseguirmos categorizar
quais ideias se assemelham, quais categorias, quais possibilidades nós temos, porque toda essa diversidade não tem como ser aplicada em um mesmo momento ali na organização. Outra técnica é a reunião eletrônica, quando, pelo fato das pessoas estarem ali diante de uma câmera, né, diante de uma webcam, a gente vai possibilitar momentos específicos para que cada um apresente a sua ideia. E eu não preciso ter um encontro físico pessoal direto. Eu posso me basear em recursos digitais para possibilitar que pessoas em diferentes localidades possam juntas discutir um determinado problema que esteja sendo vivido ali, alguma condição que precisa ser muito bem analisada, e ainda mais se for uma condição que implica em diferentes contextos, porque eu tenho indivíduos, funcionários, profissionais em diferentes localidades e através do uso da internet, eles poderão então se reunir virtualmente para debater propostas. Então a reunião eletrônica é a reunião na qual os participantes vão estabelecer interações por meio de computadores e recursos digitais, permitindo em alguns casos até mesmo o anonimato dos comentários e, por fim, a votação de cada um. Então, dependendo, eu consigo preservar o anonimato, nem sempre isso acontece, mas é uma possibilidade, porque eu tenho ali o uso de um recurso digital, mas hoje a gente vê, principalmente nessa condição de home office, né, nessa condição de as pessoas não poderem sair de casa, a gente vê cada vez mais o uso de vários aplicativos para promover reuniões eletrônicas, onde as pessoas poderão se ver, inclusive, para discutirem um determinado problema, uma determinada condição que precisa ser analisada em coletividade. E também existe a possibilidade de formarmos um grupo nominal. Nesse método de tomada de decisão, os membros vão se reunir para escolher uma solução de maneira sistemática, né, mas independente. Cada um tem ali um papel a ser cumprido, cada um vai assumir exatamente uma nomeação. O que, de fato, eu devo fazer para auxiliar essa aplicação dessa decisão, para orientar como que nós possamos debater, o que possa ser discutido, para finalmente atingirmos aí uma decisão de uma solução que possa vir a ser implementada para um determinado problema que nós estejamos tentando resolver em grupo de trabalho. Perceba então que a gente depende dessa condição de como é que nós percebemos a integração, a união entre os membros de um grupo de trabalho. Se eu percebo isso, como que eu, gestor, posso me apropriar desse conhecimento, justamente para orientar boa produtividade, bons desempenhos dos membros ali daquele grupo de trabalho e até mesmo podendo contar com algumas técnicas gerenciais que me possibilitem levantar diferentes perspectivas, aproveitar essa possível coesão entre os membros de um grupo de trabalho. E eu espero que isso tenha ficado claro aqui com a apresentação dessa videoaula. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado aqui pela sua atenção nesse vídeo.